Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos dar um mergulho na Lusitânia, mas não na Lusitânia das batalhas. Vamos antes olhar para ela como uma província viva e a fervilhar do Império Romano. O que queremos perceber é o que a fazia mexer, qual era o motor da sua sociedade e da sua economia. E a chave para percebermos tudo isto está numa dinâmica muito simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima. De um lado, tínhamos uma terra cheia de recursos naturais. Do outro, um império com uma capacidade quase sobre-humana de construir, de organizar e de transformar. É precisamente da interação destes dois mundos que nasce a Lusitânia romana que conhecemos. Bem, para percebermos a enorme mudança que os romanos trouxeram, temos primeiro de recuar um pouco. Qual era o ponto de partida? A base de tudo, a verdadeira essência da Lusitânia era profundamente rural. E o que é que isto quer dizer, na prática, predominantemente rural? Pensem nisto. A vida da esmagadora maioria das pessoas estava completamente ligada à terra. O ritmo do dia-a-dia era ditado pelas estações do ano, pelas colheitas, pela criação de gado. Era este o coração da identidade lusitana antes da grande transformação romana. Ok? Então, se a vida era tão ligada ao campo, de onde é que vinha a riqueza? O que é que movia a economia desta província? Vamos espreitar agora os motores que a impulsionavam. E a resposta é, na verdade, bastante direta. A economia assentava em três grandes pilares. Primeiro, claro, a agricultura, a base de tudo, o pão nosso de cada dia. Depois, a pecuária, que era o complemento natural da vida no campo. E, por fim, a mineração. E atenção, esta era a verdadeira joia da coroa, aquilo que realmente despertou o interesse de Roma. E quando se fala em mineração, não estamos a falar de uma coisa qualquer. Estamos a falar principalmente de ouro e de estanho. Para se ter uma ideia do que isto significava, a produção de metais preciosos de toda a Península Ibérica era suficiente para pagar o salário de várias legiões romanas por ano. O ouro financiava exércitos e construções gigantescas e o estanho era essencial para fazer bronze. A Lusitânia era literalmente uma parte do cofre-forte do Império. Ora, com uma riqueza destas em jogo, é fácil perceber que Roma não ia só chegar, extrair os recursos e ir embora. Não. Trouxe consigo uma força transformadora a que nós chamamos romanização. Isto não foi só uma influência cultural, foi um verdadeiro catalisador que mudou as regras do jogo. Pois, esta é a grande questão, não é? Como é que a chegada de Roma, com as suas leis, a sua engenharia e as suas ideias, alterou de forma tão profunda o tecido de uma província que era, na sua essência, rural? A resposta tem duas partes, uma que se pode ver e outra que se tem de sentir. E aqui vemos perfeitamente este duplo impacto. De um lado, o impacto físico, aquele que ainda hoje podemos ver e tocar. A construção de estradas que ligavam o território de uma ponta à outra, aquedutos espetaculares que traziam água às cidades e templos que eram uma demonstração de poder. Mas, por outro lado, e talvez de forma ainda mais duradoura, tivemos o impacto social. A disseminação do latim como língua oficial, a implementação do direito romano, que redefiniu as regras sociais e comerciais, e a própria ideia de urbanismo, o conceito de viver em cidades organizadas. E agora vamos juntar as peças do puzzle. A interação entre os recursos que já existiam aqui e a inovação que os romanos trouxeram não foi um processo de substituição. Foi antes um processo de fusão. E foi essa fusão que criou uma nova realidade e um legado que, na verdade, chega até aos nossos dias. Portanto, a ideia-chave é mesmo esta. Na prática, foram o ouro e os produtos da terra lusitana que pagaram pela construção das estradas, das pontes e das cidades romanas. Foi uma espécie de ciclo de investimento. A riqueza da província foi usada para a transformar, criando algo novo. Uma entidade que já não era puramente lusitana, nem puramente romana, era uma fusão das duas coisas. E para terminar, fica esta reflexão. As estradas de pedra romanas, algumas delas, ainda hoje as podemos ver, são testemunhas silenciosas de um passado grandioso. Mas e as ideias? Ideias como o direito romano ou a estrutura de uma cidade, essas foram absorvidas, adaptadas ao longo de séculos e, de certa forma, continuam a moldar a forma como vivemos hoje. Fica a pergunta no ar. Afinal, qual dos legados é o mais resistente ao passar do tempo?